ao último vídeo da nossa série especial Ah, Se Eu Soubesse, onde a gente tá aqui compartilhando insights, reflexões e aprendizados de uma vida, né? Para que a gente possa inspirar líderes, futuros líderes e donos de negócios a construírem negócios cada vez mais conscientes. A gente já falou muito aqui sobre autoconhecimento, sobre a necessidade de ter consciência sobre as minhas responsabilidades, sobre ter uma visão mais ampla de negócio, né, para que eu seja uma profissional estratégica que enxerga além das minhas próprias funções. E nesse último vídeo a gente vai fechar com a chave de ouro, que é falar sobre a força do coletivo. Jaque, como é que a gente faz para mobilizar pessoas juntos para um mesmo fim? Acho que tudo começa por a gente ter clareza dos norteadores empresariais, né? Isso parece simples e todo mundo já ouviu falar, tem ouvido falar muito ultimamente em propósito, né? Mas traduzir as narrativas desse propósito de uma forma clara e consistente, né? Traduzir que valores são esses que sustentam este propósito e traduzir a proposta de valor do negócio. Então, isso nós chamamos de norteadores. É o norte que as empresas terão e que os colaboradores estarão conscientes de que é aí que nós pretendemos chegar, com estes valores alicerçando as nossas decisões, as nossas escolhas. Isso é fundamental. O segundo ponto seria os meus valores individuais. Eu, individualmente, o meu propósito individual cruza com os propósitos da empresa? Faz sentido para mim estar trabalhando numa empresa que tem essa definição para o seu propósito, seus valores, sua proposta de valor? Precisa fazer sentido. Se não fizer sentido, é um sofrimento e tem lugares melhores para mim se não houver essa conexão, né? Terceiro lugar é ter clareza de que comportamentos realmente são os desejados e que fazem parte da minha naturalidade. É genuíno para mim estes comportamentos, porque tudo que tu tens que de alguma forma incorporar algo que tu não compreendes como necessário, sempre haverá uma barreira para que aquilo seja percebido como autêntico, como verdadeiro. Então, que comportamentos e atitudes que estão de acordo com o meu perfil, com a minha personalidade, com o papel da minha função e com as responsabilidades envolvidas nisso, vão estar trazendo vida real para aquele universo daqueles norteadores. Né? Não é aquela coisa que a gente está na parede, o propósito é lindo, a visão é linda, os valores são fantásticos, mas e aí? No dia a dia, chega na hora de uma tomada de decisão difícil, o que eu vou consultar? Né? Eu vou consultar qual é a proposta de valor e o que eu posso fazer para que aquilo seja entregue no mercado de uma forma consistente, mantendo a mesma qualidade, mantendo a mesma excelência, com a velocidade necessária que o mercado exige, mas respaldado por comportamentos, atitudes e valores muito consistentes. Na pandemia, as empresas que melhor reagiram a todo esse universo foram as empresas que tinham esses norteadores claros, Andrés. Então, a partir do momento que tu tens o propósito, valores e proposta de valor da empresa, o teu propósito e a tua individualidade, os teus valores alicerçados, comungando com isso, definição dos comportamentos que virão nisso, a estruturação de ritos, de momentos dialógicos, de momentos de alinhamento entre as áreas, seria o quarto ponto para que a gente conseguisse conectar com a força desse coletivo. Isso é muito importante, onde para esses momentos nós levamos os nossos principais desafios para serem encontrados caminhos e decisões que vão trazer uma solução super viável, muitas vezes, vindo de algumas cabeças que nem sequer estão tão envolvidas com aquela dificuldade, mas é surpreendente quando esse universo acaba acontecendo de forma coletiva, né? Uhum. Então, para a gente conseguir efetivamente mobilizar a força de um coletivo, a gente precisa, primeiramente, que a empresa tenha essa clareza, né, de qual é o propósito, que marca a gente quer deixar, qual é o nosso posicionamento, mas a gente precisa das pessoas para colocar isso em prática. Nesse cenário, qual é o papel do líder?
O líder é aquele que vai efetivamente trazer a verdade para o nosso cotidiano, que é respaldado nesses norteadores. É como se fossem os empreendedores do negócio, desenham esta cultura a partir do seu manifesto de sonho, né, de ideal. Os líderes ajudam na disseminação dessa cultura e são exemplo desta cultura, onde nós, colaboradores, vamos poder fazer a modelagem a partir de comportamentos e atitudes deles. E os nossos times são os que realmente levarão sustentabilidade para esta cultura, né? Os times é que colocam vida a tudo isso, que dão vida a tudo isso, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, quando a gente compreende que o líder é o disseminador de uma forma prática, eu diria o seguinte, que os líderes não trabalhem para os sócios, não trabalhem para a diretoria, trabalhem em primeiro lugar para os seus times e para a empresa. Esses são os dois públicos. Líder não trabalha para o diretor, trabalha para os seus times e trabalha para a empresa, e a transformação vai se dar de uma forma efetiva. Muito bom. Então, o líder, ele efetivamente tem esse papel de conector, né? É ele que vai dar a vida, ele que vai dar o exemplo de toda essa cultura, ele que precisa introjetar em si mesmo esse propósito e motivar as pessoas através do exemplo, através da fala, através de espaços, né? Onde ele vai estar proporcionando para as pessoas se conectarem com tudo isso. Exatamente, Andressa, por exemplo, nós temos as nossas reuniões diárias, né? A gente tem as reuniões diárias todas as manhãs, meia hora nós falamos ali, fazemos um alinhamento, e nem todos os dias, todas as manhãs, todo o tempo, eu estou com a energia suficiente para chegar e dar um bom dia. E aonde que eu concentro o meu direcional? Eu concentro exatamente no nosso propósito, né? Que é fazer as empresas, a partir da comunicação, se transformarem e evoluírem de dentro para fora. E essa é a minha bandeira. Por mais xoxa que eu esteja, desanimada ou com alguma grande dificuldade, eu continuo acreditando nesse nosso propósito, que é respaldado pelos nossos valores. Por exemplo, a Adequar tem um dos valores que é o aprofundamento nos negócios dos clientes, né? E para eu ter esse aprofundamento nos negócios dos clientes, a gente aprofunda o valor humano, porque é o valor humano que dá vida a esses negócios. Para isso, nós tivemos que buscar conhecimento, nós tivemos que buscar novas formações, nós somos investigativos para estar nutrindo sempre coisas novas para a gente poder estar compartilhando. Então, eu vivo o valor os valores da Adequar na prática. O líder precisa viver na prática. Está com dificuldade, está balançando as emoções de alguma maneira, vai olhar os valores, vai olhar as bandeiras que estão fixadas nesses norteadores e nesse propósito, que é o que vai gerar essa força vital, sabe? É um fluido vital, é uma força vital que nos nutre e que faz com que a gente fale de coração para coração. E falando de coração para coração, eu trabalho as mentes que estão conosco de uma forma sã, né? Então, tudo isso está ligado ao nosso desejo, né? No nosso negócio, na nossa vida. Eu acho, escutando tu falar, que o propósito, ele é muito esse motivador, né? Porque ele é o que dá sentido àquilo que a gente tá fazendo. Então, num dia que eu não tô com tanta energia, não tô com tanta vontade, mas eu tenho um propósito claro, eu posso recorrer a ele e pensar, não, eu vou fazer essa tarefa aqui, que talvez não é bem o que eu gosto, é uma tarefa meio chata, é uma tarefa que nesse momento não me traz um sentimento de prazer, mas eu me conecto com aquele propósito maior, eu enxergo que isso que eu tô fazendo aqui tem um porquê, tem um sentido, e isso me nutre, né? E eu acho que é isso que as empresas e os líderes podem proporcionar para as pessoas. E falar de resultados, Andressa, é muito importante o líder ter abertura para que os resultados, como é que está o nosso desempenho coletivo, o que a gente pode fazer coletivamente que está fora dos planos de ação, por exemplo, né, dos PDIs, do plano de desenvolvimento individual ou daquele time, o que coletivamente a gente pode estar construindo para ir buscar esse resultado, né? Que indicadores de desempenho são esses que estão fazendo a gente
poder olhar para o negócio de uma forma consistente, porque não são flores, a vida não é flores, o mundo empresarial não é flores. A gente quer impactar as pessoas, mas tem o trabalho árduo, tem o trabalho que a gente tem que arregaçar as mangas, né? Sem se perder nas nossas emoções, porque quando a gente se perde nas nossas emoções, o trabalho é multiplicado por 10. Então aí está o grande desafio. Eu ter a minha consciência, o domínio, a gestão das minhas emoções, conhecimento do negócio e conhecimento da força que esse coletivo pode propiciar. Como que essa força nasce? Eles conhecendo todas essas 3 etapas que vêm antes da autorresponsabilidade coletiva, né? Exatamente. Eu acho muito bonito escutar isso de ti, porque isso materializa o que a gente acredita, né, aqui na Adequar, de que a gente precisa e deve cada vez mais unir essa visão e esse mundo dos negócios com um olhar sensível para o ser humano também. Então a gente falou de consciência, a gente falou de autoconhecimento, mas a gente fala de indicadores, a gente fala de resultados, afinal de contas, é para isso que uma empresa existe também, né, para gerar um resultado. Mas a gente pode chegar nesse resultado e, aliás, a gente extrapola os resultados quando existe um olhar atento para o ser humano, quando a gente consegue se compreender, se conectar e enxergar um propósito maior para todo mundo e junto, né? E eu acho que é importante, assim, Andressa, a gente não fala de fragilidade, né? De que é aquela coisinha lúdica, aquela coisinha que é espiritual, que é... A fé é algo que a gente tem que carregar, deve carregar por natureza, né? Quando a gente confia nesse propósito, nesses valores, e eu sou uma pessoa de muita confiança no que eu determinei para a minha vida em termos de propósito e nos valores que alicerçam tudo isso, como a integridade é um dos valores da Adequar, né? Não existe nada que a gente faça que não seja íntegro, porque isso é uma premissa que a existência humana, necessariamente, nós estamos falando de moral, precisa de integridade, né? Então, anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Como dizia o nosso Milton Nascimento. E isso eu continuarei trazendo para a minha caminhada como um estandarte, assim, para mim, né? Confia, faz a coisa certa, faz a coisa com vontade, que a gente atinge esses objetivos, né? Independente de ser colaborador ou líder, né? Perfeito, Jaque. E para a gente fechar, eu queria te fazer uma última pergunta, já que a gente ouviu alguns trechos da tua trajetória, né? Eu queria compreender, a partir de tudo isso que tu viveu nesses últimos tantos anos, qual é a tua visão de presente, qual é a tua visão de futuro? Uma das coisas que eu nunca falei publicamente, só em ambientes menores, ao longo da minha caminhada profissional, eu sofri um acidente num rafting e eu praticamente fiquei paralítica, né? Naquele momento, como foi uma coisa, né? Nos acidentes ninguém espera, naquele momento a minha equipe teve que assumir a empresa, era uma equipe muito jovem, a minha filha na época trabalhava no administrativo, mas era muito jovem, tinha 20 anos, e a pessoa que estava logo abaixo de mim tinha entrado na empresa há 2 anos, mais ou menos, e naquele momento foi o momento de superação e foi o momento da gente ver a força desse coletivo que a gente está falando, né? Foi um momento de superação incrível, não se sabia o que ia acontecer comigo, né? Porque eu estilhacei a L1 e a minha coluna foi toda prejudicada, e, enfim. Estamos aqui, estamos caminhando, estamos vivos, estamos com força, com determinação e estamos bem, porque nós tínhamos preparo físico, então é importante a gente levar a questão da nossa saúde, do nosso corpo para a nossa vida também, né? E a força desse coletivo, onde a superação, quando a gente entende o que tem por trás de tudo isso, faz sentido para a gente a superação, ela é inevitável, né? É uma força tão grandiosa que é inevitável a gente conseguir. Para o meu futuro é o que eu já faço hoje. Eu não fico olhando lá na frente, eu vivo o presente. Por isso o estado de presença é uma das grandes bandeiras que eu coloco nos nossos treinamentos e desenvolvimentos. Esteja comigo nesse momento, aproveitando o que melhor tem deste momento, tanto eu quanto tu, né? Então, que essa troca dessa compreensão humana, que é o que vai abrir as portas para todas as virtudes, as demais virtudes humanas, ela possa se
despertar em cada uma das nossas mentes e dos nossos corações. Continuar ajudando as empresas, ajudando muito as empresas e trazendo concreticidade para tudo isso que a gente está falando, né? Nos desenvolvimentos, nos treinamentos, nos projetos de cultura, fazendo com que as pessoas percebam que sim, utilizando essas 4 premissas, nós conseguimos transformar de uma forma muito contundente, porque as pessoas compreendem que tudo começa na compreensão um do outro. E compreendem, não é entendem, é compreendem. E aí tem uma grande diferença, né, Andressa? E o que une tudo isso, Jaque, é a comunicação, né? E eu posso dar o meu relato pessoal aqui também de ter uma líder que fala abertamente sobre a sua visão de mundo, sobre as suas ideias, sobre o propósito do seu negócio. Foi o que me fez me sentir tão conectada a essa empresa, né? E que foi o que me fez ter vontade de realmente dar o meu melhor, de me superar, de enfrentar os meus desafios. E tudo isso se deu a partir da comunicação, a partir do teu próprio autoconhecimento e a partir da tua capacidade de expor isso para as outras pessoas, né? Da forma como tu faz, com os teus defeitos, com as tuas qualidades, sendo uma humana, né? Sendo vulnerável. E tudo isso me conectou e tudo isso é o que a gente vê que pode conectar muitas outras pessoas, né? E tudo que vocês ouviram aqui nesses 4 vídeos, eles têm uma sequência, né? E eu espero que vocês tenham compreendido isso. Tudo isso é o que a gente leva para as empresas com o trabalho da Adequar, através dos nossos projetos de cultura, através de consultorias, de palestras, de desenvolvimentos e treinamentos. Então, se tudo isso fez sentido, se tu conseguiu enxergar conexões com a tua realidade, entre em contato com a gente, porque a gente pode levar essas 4 premissas e muito mais, esse chacoalhão, né, e esse banho de consciência, tanto humana quanto empresarial, para o teu negócio. Então entre em contato com a gente, que a gente vai ficar super feliz de entender a realidade do teu negócio e direcionar aquilo que faz mais sentido e aquilo que mais vai trazer transformação para a tua empresa, para as tuas pessoas e, consequentemente, também para o impacto que vocês querem gerar no mundo, né? Contem com a gente. Por isso que o nosso propósito é a comunicação de dentro para fora. De dentro de cada um de nós para fora, para o nosso ambiente, para as nossas relações de convivência. E assim a gente ganha a cultura da paz, a cultura da colaboração, a cultura da construção coletiva. Até mais!